Nesse vídeo, mergulharemos na história de um dos maiores trompetistas do século XX. Um músico que elevou o nível técnico a um padrão inimaginável. Um artista que influenciou toda uma geração. O meu nome é Bruno Garcia e para contar essa história eu tive a ajuda de amigos e grandes trompetistas David Hickman, Nick Mondelo, Dale Olson, Mark Schwartz, Alejandra Rosas, Malcolm McNabb. Então se acomodem no sofá porque essa história é simplesmente fascinante. Nascido como Rafael Gutierrez Mendes Arceu, em 26 de março de 1906, em Jiquilpan, México, Mendes foi o quarto dos 15 filhos de Máximo Mendes Gutierrez e Irene Arceu Galvez. Ele cresceu no vilarejo de Jiquilpan, cerca de 500 quilômetros a oeste da cidade do México. Começou a tocar cornet aos 5 anos para tocar na orquestra da família, e segundo Mendes, esse foi o único instrumento que conseguia segurar, por isso o cornet o atraiu. A Orquestra Mendes, um grupo de apresentações populares, aparecia regularmente em festivais e reuniões comunitárias. Rafael adorava praticar e gostava de tocar seu cornet ao ar livre. Ele melhorou rapidamente, exceto por uma articulação lenta. Para remediar isso, seu pai o ensinou ao staccato duplo, que ele praticava em voz alta. Enquanto andava pela cidade, seu apelido logo se tornou Tucu. Mendes creditou sua incrível técnica ao seu uso precoce do staccato duplo. Desde 1910, as tropas de Pancho Villa lideravam uma revolução contra a ditadura mexicana. Em 1916, suas tropas acamparam em Jiquilpan e a Orquestra Mendes forneceu entretenimento musical. Quando Villa estava pronto para deixar o vilarejo, ele convocou a orquestra para acompanhar seu exército. Então, aos 10 anos, Rafael e sua família viajaram com Villa por vários meses. Quando a guerra se intensificou, Villa dispensou a orquestra, exceto o pequeno Rafael. Como tinha perdido sua esposa Adelita em combate, Pancho Villa, antes de ir para a cama, adorava ouvir Rafael tocar a música de mesmo nome de sua esposa, e exigiu que ele ficasse. 6 meses depois, quando a revolução estava chegando a uma conclusão bem-sucedida, Rafael foi escoltado para casa por 2 soldados de Villa. Ao retornar a Jiquilpan, em 1918, Rafael se juntou à banda da polícia da cidade do México e também tocou em vários circos itinerantes, mas logo se cansou do baixo salário e das horríveis condições de vida. Ele voltou para casa novamente e se juntou ao exército mexicano em 1921 e ficou estacionado em Acapulco por 1 ano. Depois de deixar o exército, ele tocou em várias bandas e orquestras e até se apresentou para o presidente Cárdenas no Palácio de Belas Artes na cidade do México. Rafael não tinha dinheiro, então convenceu um rico proprietário de terras em Jiquilpan a financiar sua viagem aos Estados Unidos. Seu pai era contra essa viagem. Mas então, em 26 de junho de 1926, aos 20 anos de idade, ele atravessou a fronteira dos Estados Unidos e viajou para Gary, Indiana, onde ouviu dizer que poderia encontrar trabalho. Ele trabalhava extraindo carvão em uma siderúrgica durante 12 horas por dia e depois de algumas semanas mudou-se para Flint, no Michigan, onde conseguiu um emprego em uma fábrica de automóveis Buick. A fábrica tinha uma banda amadora, na qual Mendes gostava de tocar, mas ele não estava preparado para os invernos rigorosos de Michigan e teve que penhorar seu trompete para comprar um casaco. Sem um trompete para praticar, Mendes visitava frequentemente uma loja de música nas proximidades de Detroit para poder testar os trompetes à venda. Um dia, enquanto tocava na loja, um proeminente líder de banda chamado Russ Morgan entrou e ouviu Mendes praticando e perguntou se aquele era o seu trompete. Mendes respondeu: "Eu posso tocá-lo, mas não posso comprá-lo." Morgan ofereceu a Mendes o emprego como primeiro trompete em sua banda, que estava tocando no Capitol Theater. Pagava $125 por semana, muitas vezes mais do que o trabalho na fábrica. E Morgan se ofereceu para comprar o trompete para Mendes se ele aceitasse o trabalho, o que ele fez. A reputação de Mendes cresceu e ele logo estava se apresentando no Ford Theater e no Fox Theater.
Para americanizar seu nome, ele pediu às pessoas que o chamassem de Ralph, mas seus amigos preferiram o apelido Max. Em um ano, Mendes estava ganhando dinheiro suficiente para enviar parte dele para casa todo mês. Ele também comprou as últimas roupas da moda e 2 carros, um LaSalle e um Cadillac. Na concessionária Cadillac, conheceu a namorada do proprietário, Ann Amor Rodrigues Fernandes. Os dois sentiram-se atraídos instantaneamente, e Mendes conseguiu convencê-la a deixar o namorado. Eles se casaram em Detroit em 9 de outubro de 1930 e celebraram outra cerimônia de casamento para a família de Mendes, no México, algumas semanas depois. Malcolm McNabb conta que, no final dos anos 70, o grande trompetista Uan Rasey levou um grupo de trompetistas para a casa de Ralph, em Encino, na Califórnia. Lá estavam Alan Vizzuti, Malcolm McNabb, Uan Rasey, Chuck Findlay e muitos outros trompetistas. Para cada trompetista que entrava pela porta, Mendes dizia: "Estou tão solitário, estou tão solitário." Ele tinha que ficar dentro de casa a maior parte do tempo por causa da sua condição nos pulmões. Seus filhos gêmeos instalaram um sistema de filtragem na casa para ajudá-lo a respirar. Ele estava tão feliz por ter a companhia de tantos grandes trompetistas. Tocou para nós tantas gravações que ele fez lá em seu estúdio. E então Rafael contou sobre o seu acidente. Em 1932, sofri um acidente em Michigan, quando era o primeiro trompetista da Fox Theater Symphony Orchestra. O fosso da orquestra era um dos primeiros fossos a serem erguidos. Meu lugar era bem na porta, na entrada do fosso. Então eu tinha que ser o último músico a se acomodar. Eu sempre esperava na sala de ensaio, que tinha uma porta giratória. Me aquecia ali, esperava todo mundo sair e depois ia para o meu lugar. Nessa ocasião em particular, o baixista chegou atrasado, veio correndo, entrou na sala de ensaio justamente na hora que eu estava saindo. Eu estava com o trompete nos lábios e a porta me atingiu bem na boca. Então eu toquei o show, cheio de sangue. Esse foi o meu erro. Meu lábio ficou inchado e desenvolvi maus hábitos. Acabei desenvolvendo um abscesso e depois uma infecção. Tinha muito pus, eu espremia para continuar tocando, para conseguir tirar algum som. Ficou tão feio que parecia queijo cottage e parei de tocar. Abandonei o teatro e fui para o México. Antes de ir para o México, fui ter aulas com os melhores trompetistas para ver se poderiam me ajudar. Procurei Max Schlesberg em Nova York, vi O'Donnell e Looney em Chicago, Walter Smith em Boston, Joseph Gustad em St. Louis e finalmente fui para Long Beach, na Califórnia, para encontrar o grande Herbert Clark. Na aula com Clark, não consegui produzir nenhum som. No final da aula, ele me deu o livro dele de estudos característicos e escreveu: "Espero um dia te ouvir tocando o conteúdo desse livro." Todos eles me disseram: "Com a ferida que você tem, espere, deixe curar, não toque nela." Mas eu me sentia muito desesperado. Então finalmente fui para o México. Meu pai estava tentando me ajudar, mas eu não deixei. Então comecei a tocar baixo. Depois fui ao médico e ele disse: "Você não vai mais poder tocar nesse estado. Temos que curar esse abscesso. Caso contrário, se você continuar tocando trompete, você terá um câncer, que é a próxima coisa que vai acontecer com você." Ele disse: "Eu posso curá-lo, mas vai demorar muito tempo até que você possa tocar novamente. Vou queimar até a raiz do abscesso, que vai até a ponta do seu nariz." Now, if I know then about trumpet, what I know now, I wouldn't even do what it did. Ele tinha uma agulha elétrica e disse: "Vai demorar um pouco, mas não se preocupe, eu sei o que estou fazendo. Já fiz isso para outro trompetista." E foi por isso que fui procurá-lo, porque eu conhecia outro trompetista que voltou a tocar. Bem, eu estava apenas inalando o cheiro de carne queimada. O médico removeu o abscesso. Ele apontou um espelho e disse: "Olha, Ralph, eu vou te mostrar, mas não quero que você fique assustado, porque não é nada. Em 30 dias você não vai saber o que eu fiz aí no seu lábio, pelo jeito que vai cicatrizar." Então ele me mostrou. Dava para colocar um cigarro no buraco que ia desde o meu lábio até meu nariz. Continuei esperando os dias passarem sem tocar trompete. Um dia acordei com uma cicatriz, igual a que tenho hoje. Comecei a soprar o trompete, mas não saiu nenhum som. Liguei para o médico e ele disse: "Eu te disse para não tentar tocar, esse lábio está dormente. Espere, apenas espere." E eu perguntei: "Quanto tempo eu vou esperar?" Ele me disse: "Pelo menos mais 2 meses." Então esperei e esperei. Tentei de novo e nada saiu. Eu já estava muito desesperado. Então minha mãe veio até mim. "Olha, Rafael, por que você não deixa seu pai te ajudar?
E eu disse a ela: já fui aos melhores professores do mundo e ninguém conseguiu me ajudar. Então ela me disse: seu pai lhe ensinou no início, não foi? E você tem sido muito desrespeitoso com ele. Eu entendo sua agonia e seu desespero. Dê uma chance a seu pai. Se você não consegue tocar, que mal isso pode fazer? Minha esposa me disse a mesma coisa. Eu reagi e fui pedir desculpas a ele. Filho, eu sei como as coisas são. Então perguntei: você ainda quer me ajudar? Ele respondeu: somente sob duas condições. Uma é que você deve fazer exatamente o que eu lhe disser e nada mais. E a outra é que você deve fazer isso pelo tempo que eu lhe disser. Ele me levou para uma sala completamente fechada, completamente escura, e me deu um bocal. Foi a primeira coisa que te dei há 20 anos, lembra? Lembra do que eu te disse? Apenas sopre no bocal, apenas coloque-o nos lábios, não mude de posição, apenas sopre. Então eu fiz e nada soou. Os dias se passaram e nada. Eu estava farto, pronto para jogar tudo fora. E então eu soprei e saiu um pequeno som. Meu pai exclamou: ok, coloque o bocal no trompete. E saiu um lindo sol. Ele disse: ok, agora vamos descer. E durante um mês eu só desci, meio tom por dia. Depois disso comecei a subir. Em 2 meses eu estava tocando o que eu queria. Rafael, ansioso para tocar novamente, retornou aos Estados Unidos. Ele conseguiu tocar por 7 meses, mas de repente perdeu suas habilidades como instrumentista novamente. Mendes explicou o resultado dessa experiência em entrevista a um jornalista espanhol. Depois de 3 meses, eu já conseguia tocar o Dó 5 sem me esforçar, e decidi, ignorando o conselho do meu pai, retornar aos Estados Unidos. Voltei com mais energia do que nunca, com um desejo de vencer. Até que um dia, como meu pai havia me avisado, meu trompete silenciou novamente. Eu só durei 7 meses e meu pai teve que fazer isso de novo comigo, mas dessa vez ele me fez tocar na frente de um espelho. E meu pai disse: você está pronto, você pode ir. Ao retornar aos Estados Unidos, mais uma vez Rafael foi até o Herbert Clark e tocou várias páginas dos estudos característicos, bem como alguns de seus próprios solos. Desnecessário dizer que Clark ficou surpreso e declarou em uma carta ao amigo Goldman: querido Goldman, você já ouviu o jovem mexicano Rafael Mendes? Tal som, tal extensão, tal velocidade. Daqui a 100 anos eles terão se esquecido de nós, mas o nome Rafael Mendes sempre será lembrado. Mendes retornou a Detroit e retomou seu trabalho no teatro. Uma das muitas celebridades que apareceram com a orquestra foi Rudy Vallée, um cantor e saxofonista popular, e ao ouvir Mendes tocar, ofereceu-lhe um emprego como primeiro trompete em sua banda de show em Nova York. Então, em 1933, Rafael mudou-se para a cidade de Nova York, mas foi imediatamente informado pelo Sindicato dos Músicos que as regras de Nova York determinavam que todos os membros do sindicato eram obrigados a ter um mínimo de 1 ano de residência antes de poderem começar o trabalho sindical. E esse obstáculo não foi previsto por Vallée, por isso ele foi obrigado a pagar o salário de Mendes, mesmo embora Rafael não pudesse tocar na banda dele por 1 ano. Mendes tocou por 2 anos nos concertos de Vallée, transmitidos nacionalmente do Steel Pier. The Royal Desserts Hour, directed by Rudy Vallée. Durante o ano de residência, Mendes conheceu vários músicos proeminentes, como Xavier Cugat, Carlos Molina e David Rose. Às vezes, eles faziam turnês pelo país, tocando em clubes e teatros. Durante uma viagem à Califórnia em 1937, Mendes e David Rose receberam ofertas de empregos na KHJ Radio, da Mutual Broadcast System, em Los Angeles. Eles aceitaram e começaram a trabalhar como líderes, arranjadores e músicos. Mendes recebeu seu próprio programa de rádio para apresentar, algo que ele gostou de fazer durante anos. No prefácio do método do Louis Maggio está escrito: entre os músicos que sofreram lesões similares à de Maggio e consequentemente procuraram sua ajuda estão Rafael Mendes e Carlton Macbeth. Mas a história não é bem assim. Logo após se mudar para Los Angeles, Rafael recebeu um telefonema do seu antigo colega de teatro lá em Detroit, Louis Maggio. Os dois tocaram juntos em teatros de Detroit. Louis Maggio era segundo trompete para o Rafael Mendes na época. O Maggio estava morando em Minnesota porque ele estava tocando na Sinfônica de Minneapolis. E ao atravessar a rua, ele escorregou no gelo e bateu a boca, ferindo os lábios.
Um acidente muito parecido com o que aconteceu com Rafael anos antes. Então, sabendo que o Mendes tinha voltado a tocar depois do acidente, ele ligou para o Rafael. Mas o Rafael Mendes disse para ele: isso não é uma questão de uma ou duas aulas, pode levar semanas e até meses para você voltar a tocar. Foi então que o Maggio se mudou para a Califórnia para ter aulas com o Rafael Mendes. Depois de um tempo ele voltou a tocar, mas não voltou no mesmo nível que ele tocava antes. Como ele tinha gostado muito do clima da Califórnia, ele decidiu abrir um estúdio de trompete e começou a dar aulas para os trompetistas da região. Foi aí que ele foi conhecido como o mestre das notas pedais. Anos depois, alguns de seus alunos publicaram métodos baseados nos seus ensinamentos, como Claude Gordon, Roger Spalding e Carlton Macbeth. E foi o Carlton Macbeth que escreveu o livro do Louis Maggio, porque o Maggio nunca publicou um livro. Após a morte do Maggio, o Macbeth publicou esse livro e no prefácio ele faz uma inversão da história. Ele diz que o Rafael Mendes foi quem procurou o Maggio para se reabilitar. Na verdade, o que aconteceu foi ao contrário. Foi o Maggio que procurou o Rafael Mendes para se recuperar. Em 1937, os Mendes tiveram filhos gêmeos, Rafael Jr. e Robert. Mendes estava conseguindo bastante trabalho em Los Angeles, se apresentando nas orquestras All Pierce Camel Show e Union Oil Show, proporcionando assim uma vida confortável à sua família. Rachel Mendez with Stardust. Ele começou a substituir nos estúdios da MGM durante o final da década de 30 e se juntou à MGM Studio Orchestra como músico da equipe em 1939, substituindo Harold Mitchell como segundo trompete para Manny Klein, que era o primeiro trompete na época. Mendes recebeu um excelente salário na MGM. Tornou-se cidadão dos Estados Unidos em 20 de julho de 1940. Mendes começou a gravar algumas de suas composições e arranjos solo de trompete no início dos anos 40 para várias gravadoras, incluindo Azteca, Pan American e Exclusive. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial em 1941, Manny Klein foi convocado para a guerra, e Mendes tornou-se o primeiro trompete na MGM, com Owen Race substituindo como segundo trompete. Mendes gravou muitas trilhas sonoras com o primeiro trompete, incluindo Holiday in Mexico, do qual ele também teve um papel na tela como líder da banda, Fiesta, The Bullfighter and the Lady, Hondo, The Music Man, The Matador and For Whom the Blues Toil. Seu filme mais famoso, no qual ele também teve um papel na tela como solista de trompete, foi Cowboy, em 1958, estrelado por Glenn Ford e Jack Lemmon. Rafael era amigo de dezenas de celebridades de Hollywood. Um dos mais próximos era John Wayne, o famoso ator de faroeste. O hobby de Mendes era restaurar automóveis Ford modelo A, e depois de completar um deles, deu de presente ao Wayne. A orquestra da MGM fez muitos concertos no Hollywood Bowl, apresentando várias estrelas do cinema, televisão e rádio. Muitas vezes, Mendes era o solista durante os números da orquestra, que chamou a atenção de um executivo da Decca Records, que assinou um contrato de 12 discos com Rafael. Essas gravações trouxeram atenção mundial para Mendes. Em 1949, a MGM estava mudando um pouco a abordagem sobre os seus filmes. Eles queriam fazer mais filmes voltados para o universo da Broadway. E para isso eles trouxeram um diretor musical direto da Broadway. Na época que o Rafael estava na orquestra da MGM, a orquestra tinha uma formação um pouco diferente, era como se fosse uma big band com cordas. E com a chegada do novo diretor musical, o que eles queriam era transformar a orquestra numa orquestra sinfônica. E o primeiro filme que eles iam rodar seria An American in Paris, Um Americano em Paris, com aquele famosíssimo solo de trompete. Durante a preparação, uma questão foi levantada para alguém, que o Rafael Mendes não conseguia timbrar com naipe de metais, que o vibrato dele soava muito mexicano, muito mariachi. O Owen Race, que tocava segundo trompete com o Rafael Mendes, disse que o Rafael tentou de tudo para corrigir essa questão, mas não agradava ao maestro. E então, no intervalo de um dos ensaios, o Rafael estava furioso, foi até o maestro para tirar satisfação. Os dois discutiram e o maestro mandou ele embora da orquestra da MGM. Rafael ficou devastado com essa notícia, porque ele tinha 2 filhos e ele não tinha nenhum trabalho que pudesse sustentar a sua família. Após a saída do Rafael, o Owen Race virou o primeiro trompete da orquestra da MGM. E a arpista da orquestra, que era muito amiga do Mendes, se ofereceu para ser como se fosse uma secretária dele. Ela iria à casa dele e usaria o escritório para tentar agendar alguns concertos solos para ele. E nesse momento, o pessoal da editora Carl Fischer também se aproximou do Rafael, pedindo que ele escrevesse alguns trios, quartetos, alguns materiais para trompete para serem publicados. Foi então que a carreira do Rafael deu uma guinada. Ele saiu de ser apenas um músico de orquestra e passou a ser um grande solista com 150 concertos anuais.
Durante os anos de 1950 a 1975, Mendes fez milhares de aparições em concertos com bandas e orquestras de escolas e faculdades. Ele foi o primeiro trompetista erudito a se apresentar com várias orquestras importantes, como Denver Symphony, Salt Lake City Symphony e New York Philharmonic. Ele apareceu em vários programas de televisão, incluindo o Loretta Young Show, Kraft Music Hour, Red Skelton Show e no Ed Sullivan Show. Mendes se tornou um nome conhecido na América e sua fama se espalhou pelo mundo. O trompete favorito de Mendes era o Besson Merra, que ele usou em todas as suas gravações. Entre os anos 40 e os anos 50, duas empresas de trompete se aproximaram do Rafael, a Besson e a Oates. Certo dia, o pessoal da Besson passou na casa do Rafael e o levou a um grande restaurante da região. Durante o almoço, eles lhe ofereceram um cheque de $5.000 para ele assinar um contrato com a empresa. Rafael estava muito contente e correu para casa para contar para a esposa. Ao chegar em casa, a esposa dele estava lhe esperando com um casaco de pele. Aí ela respondeu: o pessoal da Oates passou aqui e me deu esse casaco. Aí ele falou: mas eu recebi um cheque de $5.000, eu posso te comprar 2 casacos desse? Ela falou: não, eu gostei desse casaco, assina com a Oates. E foi aí que ele se tornou um artista e consultor da Oates. E foi assim que surgiu o trompete Oates Mendes, baseado no seu Besson Merra. Mas aí tem uma curiosidade: quando o Oates Mendes ficou pronto, Rafael testou e achou o instrumento muito duro, muito resistente, muito apertado. Mas isso aconteceu porque o Besson do Rafael era muito antigo, então ele estava com muita folga. Aí o pessoal da Oates percebeu qual que era a diferença, foi lá dentro da fábrica e passou a ferramenta de forma ali para desgastar o material, para deixar o instrumento com mais folga. E mesmo assim o Rafael achou o instrumento ainda muito apertado. Mas a partir dali, em todas as suas apresentações, ele usou o trompete Oates Mendes. Mas para gravar todos os seus discos, ele usou o Besson Merra. Mas o Dale Olson, que está com 90 anos e trabalhou na Oates naquela época, ele era um grande amigo do Rafael. Ele ia na casa do Rafael, eles tocavam duetos juntos, conversavam. E tempos depois, o Rafael deu de presente para ele o Besson Merra, um bocal e uma surdina Harman. E ele possui esse material até hoje. Quando os filhos Rafael Jr. e Robert eram adolescentes, seus anos de prática de trompete valeram a pena. Eles passaram vários verões em turnê com o pai, tocando trios em cada concerto. Eles gravaram vários trios pela Decca. O sucesso de Mendes no palco o deixou rico. Ele comprou um rancho de 500 acres perto de Escondido, na Califórnia, onde cultivava azeitonas, tomates e abacates para uma grande rede de supermercados. Ele também comprou um terreno de 500 acres no México, bem como casas em Jiquilpan, Cuernavaca e Cidade do México. Durante as décadas de 50 e 60, Rafael passou muitos verões viajando por feiras estaduais como líder de banda e solista de celebridades como Red Skelton, Roy Rogers e Dale Evans. Ele também gravou um álbum para a Decca quase todo o verão. Em 1956, Mendes foi destaque de um filme intitulado The Trumpet, para uma série de filmes educacionais lançados pela Mills Picture Corporation. Essa série Concertos em Filme também incluiu artistas internacionalmente conhecidos, como Heifetz, do violino, Arthur Rubinstein, do piano, Pablo Casals, do violoncelo e diversos outros. Nesse filme de 30 minutos, Mendes demonstra seu controle de respiração sobrenatural tocando Mexican Hat Dance, com staccato triplo por 40 segundos em uma só respiração. Ele também usa a respiração em sua performance, The Flight of the Bumblebee. Em 1956, Mendes desenvolveu problemas de saúde que às vezes o obrigavam a adiar apresentações ou encontrar substitutos para as turnês. Em alguns casos, durante a final da década de 60, Doc Severinsen foi chamado para substituí-lo de última hora nas turnês. Os problemas evoluíram para bronquite alérgica e asma, às vezes necessitando de hospitalização. Como suas condições estavam começando a afetar a sua forma de tocar, Mendes permitiu que os médicos prescrevessem medicamentos esteroides, na esperança de melhorar a sua saúde. Mas a terapia causou efeitos colaterais como inchaço facial, ganho de peso, colapsos de vértebras e osteoporose. Ele foi aconselhado a interromper temporariamente as turnês. Então reduziu o número de concertos de 150 por ano para apenas 30 a 35. Em 1966, seus pulmões melhoraram por um tempo e ele retornou à sua agenda normal de shows. No final dos anos 60, a asma de Mendes piorou, tornando difícil para ele executar alguns de seus solos mais exigentes. Felizmente, os avanços tecnológicos nas técnicas de gravação permitiram que ele fizesse overdubs em seus 2 últimos álbuns. Mendes sofreu outro acidente em 1967, enquanto estava de férias em Jiquilpan.
Ele estava assistindo a um jogo de beisebol da Little League, de um time que ele tinha recentemente equipado com uniformes e equipamentos. Estava sentado lá atrás da base e foi atingido na bochecha direita por um taco voador que tinha escorregado das mãos do batedor, o que fez com que ele fraturasse 5 de seus dentes e quebrou sua mandíbula inferior em 3 lugares. Ele ficou sem tocar durante um ano inteiro. Retornou aos shows em 1968, mas a asma o fez ter dificuldades em cada show. Ele gradualmente reduziu o número de apresentações e geralmente as restringia à costa oeste. Ele parou de se apresentar completamente em 1975 e gostava de viajar com a sua esposa durante sua aposentadoria. Em uma noite de 1981, Rafael estava tendo um ataque de asma. Ele usou a bombinha 1, 2, 3 diversas vezes e não conseguia melhorar. Aí ele foi para o seu estúdio, se deitou no sofá que tinha no estúdio e usou a bombinha mais vezes. E o que aconteceu? Ao invés dele melhorar, ele foi ficando cada vez mais sem ar, e acabou tendo um ataque cardíaco deitado ali no sofá. Só foi encontrado na manhã seguinte. Provavelmente ele não faleceu por causa do ataque cardíaco, mas sim porque ele não conseguia respirar. Após a sua morte, foram fazer os levantamentos e ele tinha deixado 3 milhões de dólares para sua esposa. Isso era muito dinheiro na época. O Rafael Mendes realmente ficou rico tocando trompete. Anos depois ele foi homenageado ali na Calçada da Fama em Los Angeles. Tem uma estrela dele ali na calçada escrito Rafael Mendes. Apenas 2 trompetistas têm estrelas na Calçada da Fama, que é o Harry James e o Rafael Mendes. You never hear anybody say anything bad about Rafael. He was such a great player and such a wonderful person. Very friendly. There was no big ego, he was very nice to everyone, very respectful. Some people could say, well, I don't like this kind of mariachi vibrato and his stuff. Well, so what? Everybody's a little different depending on their background and